Então, primeiramente, vou dar uma boa noite, desejando um bom dia para todos os irmãos. Muito obrigado por ter vindo até a nossa casa hoje. Hoje estamos curtindo um feriadinho especial, que é muito importante. Todos nós somos sabedores da consciência negra. Vamos ter respeito por nós mesmos, por todos os nossos irmãos. Então, isto posto, então vamos pedir que nossos irmãos, de preferência com nossos olhos fechados, vamos fazer então a nossa prece de abertura da atividade da nossa casa hoje. Esse momento especial, vamos agradecer ao nosso Pai por esse dia, por estar aqui reunidos com um único objetivo, de receber energias positivas, de aprendizado, de bem-estar, que possamos, depois de ouvir essa palestra, ter a certeza que estão buscando o que há de melhor para nós e nossos familiares. Agradecemos antecipadamente a todos os irmãos maiores que nos dão sustentação, nossos anjos de guarda, que nos acompanharam até aqui. Com certeza estarão contentes com nós, voltarem ao nosso lar mais seguros e confiados. Obrigado, meu Pai, que seja feito assim a vontade do nosso Pai, e que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos e é uma alegria contar com a presença de vocês aqui conosco nessa noite. O tema que foi proposto para conversarmos hoje, o Mestre e o Apóstolo, é um texto que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier e consta no livrinho, esse aqui, Opinião Espírita, que foi ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, aos médiuns Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e também a Valdo Vieira. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje é o segundo capítulo do livro, que trata sobre a relação que existe entre o trabalho de Jesus e de Kardec. Mas para que venhamos conversar sobre isso, eu vou trazer uma citaçãozinha do livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos, a Chico Xavier, onde Humberto de Campos nos relata: o século XIX, que surgia com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a terra, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Mal haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a feito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, o próprio Cristo, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares na sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nesse mistério. O texto segue, mas já dá para nós termos noção de que a missão de Kardec não foi ao acaso. Escolher Kardec não foi uma escolha aleatória. Foi um trabalho de muito tempo, no qual o próprio Cristo já trabalhava na organização dos seus próprios ensinamentos, que vinham sendo deturpados por nós, pela humanidade. 18 séculos antes,
o Cristo esteve presente conosco no plano terreno, deixou o seu evangelho, e nós, seguidores do Cristo, usando os ensinamentos de Jesus ao nosso bel prazer, alimentando as nossas imperfeições, a nossa vaidade, o nosso orgulho e principalmente a nossa ganância, começamos a utilizar tudo aquilo que o Cristo nos ensinado para proveito próprio, procurando angariar riquezas, procurando ter poder, procurando nos sobrepor uns aos outros, levando dor, levando morte, levando tristeza, agonia às pessoas em nome de Jesus. E o Cristo, preocupado com isso, trabalhou para que, de novo, através de uma situação diferente, pudesse ter sido trazido à humanidade de novo o seu evangelho na sua pureza. E a forma escolhida para que o evangelho retornasse ao nosso conhecimento de maneira clara, de maneira verdadeira e principalmente de maneira inteligível, compreensível, Jesus escolheu a forma de que, através dos espíritos, os seres imateriais, nós pudéssemos, através de situações que chamassem a nossa atenção, pudéssemos retomar esse conhecimento do Evangelho que há tanto tempo nos acompanha e que nós estávamos usando de maneira incorreta. Porém, para que isso acontecesse, seria preciso que alguém assumisse a responsabilidade de analisar aqueles fatos que até então eram novos, maravilhosos, espetaculares, e pudessem organizá-los de forma que a humanidade pudesse aproveitá-los na sua pureza. E a criatura escolhida foi o espírito que animou Hipólite, Leon, Denisard e Vail. Homem que é conhecido nos dois campos da ciência humana, na ciência tradicional como um grande pedagogo e nas ciências espiritualistas como o codificador da doutrina espírita. Através do seu senso de organização, da sua responsabilidade, do seu comprometimento, ele conseguiu trazer a nós, a humanidade, os ensinos que os espíritos trouxeram. E ele sempre deixou bem claro, a doutrina espírita não é minha, a doutrina é dos espíritos. Ele foi só o organizador. E para trazer a todos nós a compreensão do trabalho de Kardec, é que Emmanuel traz o 2º capítulo do livro, quando ele nos diz assim: o mestre e o apóstolo. Luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo, que é Kardec, que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus referiu-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodaram na sombra. Kardec é impungido desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. E Kardec recebe os princípios da doutrina através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Temos nesse texto, então, amigos e amigas,
uma reflexão muito importante frente à missão de Kardec no que se refere à doutrina do Cristo. Jesus é a porta. Kardec torna-se a chave. É preciso que abramos as portas do Evangelho na nossa vida e temos, através do trabalho de Allan Kardec, da doutrina espírita que nos é ensinada, que nos é professada, que nos é permitida conhecer, temos a chave que nos permite acesso às realidades da vida física, da vida imaterial, da criação divina, das nossas relações com o mundo físico, com o mundo extrafísico, da nossa relação para conosco mesmo, da nossa relação com as pessoas, de tudo que faz parte das nossas existências. Temos a possibilidade de entender de maneira mais inteligível, mais compreensível, mais pura, verdadeira, tudo aquilo que Jesus nos ensina. Não de maneira fictícia, imaginando que o Evangelho está lá no fundo, mas sim trazendo o Evangelho para dentro de nós. Aplicando-o na nossa vida em todos os instantes. Permitindo que entendamos que o Evangelho deve ser aplicado todos os dias. Não é algo só quando eu estou no centro espírita, quando eu vou na igreja, quando eu vou no templo, quando eu estou orando, é para todos os instantes. A doutrina espírita nos traz a reflexão de que nós somos os construtores das nossas vidas. Nós podemos construir a felicidade, podemos construir a tristeza, podemos construir o futuro melhor, como podemos construir um futuro de dores e dificuldades. Nós temos o livre-arbítrio. Não somos criaturas que vivem sob uma submissão, que vivem em submissão a uma divindade que é maldosa, que é punitiva, que é vingativa. A doutrina espírita nos mostra um Deus amoroso e bom, que permite que os seus filhos, todos nós, tenham infinitas possibilidades de aprender as lições necessárias para que, através dos próprios esforços, se aproximem do nosso Pai, se aproximem de Deus. Não tenhamos pressa, o tempo não se esvai, o tempo corre, mas temos a eternidade pela frente. A pressa é toda nossa. Mas não precisamos ser apressados. Teremos oportunidades adequadas às nossas necessidades, porque Deus não exige de nós além daquilo que nós podemos oferecer. Tudo aquilo que acontece conosco nas nossas vidas é decorrência do uso do nosso livre-arbítrio. Se passamos por momentos difíceis, se passamos por situações de crise, se passamos por tempos calamitosos, e principalmente, se vivemos num mundo de expiações e provas, tal qual o mundo que nos acolhe, é porque nós precisamos dessas oportunidades para que venhamos aprender a ser pessoas diferentes. Para que através dessas situações, que não são nada fáceis, nós possamos trabalhar intimamente a nossa moralidade, a nossa educação de sentimentos, educação moral, para que venhamos gradativamente mudar quem eu era no passado, para que eu me torne quem eu desejo ser de verdade. Trabalhando sentimentos, trabalhando emoções, controlando imperfeições, ampliando virtudes, através das oportunidades que nós temos com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. A vida, meus amigos e minhas amigas, é um presente de Deus. Nem sempre nos damos conta do que a vida nos oferece. Nem sempre nos damos conta da importância de tudo aquilo que acontece conosco no dia a dia. Inúmeras oportunidades que Deus nos concede de aprender passam despercebidas aos nossos olhos, porque estamos preocupados com outras coisas. E aqui cabe uma reflexão muito importante. Nós precisamos estar atentos às nossas necessidades.
Da mesma forma que eu estou atento ao boleto que eu preciso pagar o mês que vem, eu preciso estar atento às minhas necessidades morais. Lembremos sempre, nós somos espíritos reencarnados. Eu não sou aquele corpinho bonito que eu vejo no espelho. Eu olho, me admiro, me acho a coisa mais linda do mundo, apesar de não ser verdade. Mas eu me amo. Porém, eu não preciso exagerar nesse amor. Preciso cuidar de mim, é verdade, mas preciso entender que eu não sou aquele corpinho bonito. Aquela é uma roupa física que Deus me concede para que eu possa interagir no plano físico. Hora ou outra, eu não sei se você sabe, mas hora ou outra a gente vai precisar voltar para a verdadeira vida. O corpo morre, mas a gente continua. Eu, o ser pensante, sou imortal. E sabendo que eu sou imortal, que eu estou aqui no plano físico, e que hora ou outra eu vou precisar voltar, eu preciso me preparar para esse retorno. E entendendo que a vida verdadeira é a vida espiritual, da qual eu vim para passar um período aqui no plano físico, e depois vou precisar retornar, eu preciso me lembrar que eu tenho uma história lá, que eu vou vir aqui construir uma nova história, e que essa história que eu construo aqui repercutirá lá também. Quando parti do plano espiritual para o plano material, vim com diversos objetivos, como todos nós. Nem sempre os lembramos, visto que sofremos as consequências das dificuldades que o corpo físico impõe ao espírito. Passamos pelo esquecimento do passado. Esquecemos os nossos propósitos, as nossas projeções, os nossos desejos. Esquecemos principalmente tudo aquilo que a gente prometeu antes de reencarnar. Porém, precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades aqui no plano material e nos esforçarmos para, tal qual Kardec se esforçou, praticarmos o Evangelho de Jesus. Entendendo que temos em Jesus, como está exposto lá no Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia. E não é por acaso que nós temos na doutrina espírita como base Jesus. Quando a gente estuda os fenômenos espirituais, o começo da doutrina espírita, nós vamos encontrar algo que é muito interessante. O que chamava a atenção no princípio eram aqueles fenômenos, as mesas girantes, as pessoas brincando com os espíritos, fazendo perguntas sem cabimento algum, sem importância alguma, para diversão. Kardec, vendo aquilo, começou a estudar aqueles fenômenos, procurando entender o que tem numa mesa que ela responde pergunta. Não está certo isso. E através do seu esforço, através dos seus estudos, das análises, se deu conta que havia algo inteligente naquilo. Até que deu-se conta que quem fazia aqueles fenômenos eram os seres imateriais. Ou seja, os homens que haviam morrido, que estavam ali trazendo as respostas. E isso, à época, foi algo muito impactante. Muito impactante. Era uma novidade, porque até então não se tinha noção de que, terminada a vida física, a vida continuava. Tinha-se a ideia de que morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Precisávamos fazer escolhas. Se eu sigo determinada religião, faço aquilo que eles me prescrevem para que eu possa ter direito a estar ou no céu, ou se eu não fizer o meu papel, eu vou para o inferno. Temos a possibilidade de uma nova perspectiva para o nosso futuro. E através do trabalho de Kardec, é que foi começado a mudar esse contexto do entendimento nosso em relação às perspectivas de futuro. Porque eu passo de ser um mero marionetezinho da vida, sem saber direito o que é que eu faço, e passo a ter responsabilidades muito profundas e muito importantes. Porque eu estou trabalhando para a eternidade, não só para agora.
não só para o presente, mas para o futuro, e um futuro a longo prazo. E o que a doutrina espírita vem nos trazer, através desse contexto todo, correlacionando-a com Jesus, né? E nós tendo esse entendimento todo, né, desses fenômenos espirituais, dessa relação que nós temos para com a vida. Enquanto Kardec trabalhava na organização das informações, no entendimento dos fenômenos, procurando profundamente entender o que causava aquilo, e Kardec contava com alguns ajudantes, porque o trabalho era muito intenso. E alguns ajudantes de Kardec se deram conta. O que está acontecendo, Kardec? Por que tanto espírito fala em Jesus? Por que é Jesus para cá, Jesus para lá? O que tem a ver isso com os espíritos? E aí que se deu conta de que estava sendo construído, através do esforço desses nossos irmãos, com a coordenação e o trabalho muito intenso de Kardec, esse cristianismo redivivo. Todo baseado no Evangelho de Jesus. E lembremos que Jesus esteve conosco há 21 séculos. 2000 anos atrás. De lá para cá o Evangelho é o mesmo. E a importância nas nossas vidas não mudou em nada. Passaram-se 2000 anos, nós evoluímos muito em tecnologia, muito em ciência, muito em facilidades da vida, mas evoluímos muito pouco moralmente. E o Evangelho de Jesus não precisa mudar porque ele trata da verdade. E a verdade é uma só. Sendo a verdade que nós precisamos assimilar, precisamos vivenciar, é preciso que a entendamos com pureza, diferentemente do que vinha sendo tratado por algumas religiões e religiosos da humanidade, do qual no passado muitas vezes nós fizemos parte. Trazendo-o de novo com sua pureza, Kardec abre aos nossos olhos as verdades do Cristo que precisam ser trazidas à nossa vida. E por isso nós temos, meus amigos e minhas amigas, a oportunidade de ter contato com os ensinamentos que devem ser a nossa base de construção moral das nossas vidas. Lembremos do contexto da presença do Cristo junto conosco. Jesus veio em meio às dificuldades, onde o que valia era o poder, era a imposição, eram as trocas de favores. Jesus veio mostrar que a caridade, que o respeito, que o amor ao próximo, que era preciso deixar de lado as convenções sociais, as aparências e trabalhar intimamente as nossas necessidades para que sejamos nós verdadeiros em tudo aquilo que fazemos, que nos preocupemos uns com os outros, que aprendamos a perdoar, que aprendamos a tolerar, que aprendamos verdadeiramente a amar. E isso de 2000 anos para cá vem sendo muito pouco trabalhado por todos nós. E precisamos aprender a pôr isso em prática. Lembremos que a humanidade progride. Como tudo em a criação divina, tudo progride. E nós precisamos progredir. Por isso somos convidados, amigos e amigas, a entender a importância do trabalho do Cristo, do trabalho de Kardec, da doutrina espírita em nossas vidas, para que nos apoiemos nesses presentes divinos, que nos são ofertados sem cobrança alguma, são nos dados de presente. O que nos é solicitado é que ponhamos em prática. Nada mais que isso. Mas para que ponhamos em prática tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, os exemplos de Jesus, os conselhos de Jesus, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que fazemos. Precisamos conhecer a nós mesmos de verdade, procurando entender o que há em nós que precisa ser mudado. E para isso nós precisamos ter muita coragem. Coragem de enfrentar os nossos medos,
coragem de enfrentar a nossa verdade íntima, porque há algo dentro de nós chamado ego, que gosta e se compraz em mascarar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e se esforça muito em nos demonstrar uma perspectiva de realidade que não é coerente com a nossa realidade. Ajuda-nos a nos imaginar melhor do que somos. Sermos perfeitos, lindos, maravilhosos. Porém, precisamos entender que a vida não é assim, que nós não somos assim. E ser imperfeito não é um problema. Não é um problema e nunca será. O que é um problema é nós não entendermos as nossas imperfeições. Porque aí a gente perde tempo. Porque assim a gente desperdiça a oportunidade. E porque assim nós não aproveitamos tudo aquilo que a vida tem a nos oferecer. Tenhamos amigos e amigas. Na doutrina espírita, o apoio que nós precisamos para alavancar o nosso progresso, para nos auxiliar nos processos íntimos que cada um de nós precisa empreender na sua transformação. Entendamos, nós somos responsáveis pelo nosso progresso. Nós não podemos impor o outro a evoluir. Não podemos forçá-lo a fazer algo que não queira. Mas temos o direito, quiçá até o dever, de inspirá-los, de incentivá-los. Mas temos o dever de fazer isso para conosco também. Porque nós somos os construtores das nossas vidas. Tudo aquilo de bom, tudo aquilo de difícil que pode acontecer conosco, é decorrência daquilo que fizemos. Se nós temos um presente difícil, entendamos que o nosso passado não foi nada bom. Mas tem uma coisa para dizer para vocês, como um incentivo. Se hoje está difícil, no passado foi mais difícil ainda. Nós nunca vivemos um momento tão feliz na nossa eternidade. Nunca vivemos um momento tão feliz. E pode ser mais feliz ainda, se nós nos esforçarmos no nosso processo de transformação. E por isso, amigos e amigas, o convite da noite de hoje é que todos nós possamos refletir sobre o que andamos fazendo para que a nossa vida seja aquilo que nós almejamos. Como ando trabalhando os meus sentimentos? Como ando controlando os meus instintos? O que faço para ampliar as minhas virtudes? O que faço para diminuir as minhas imperfeições? Qual o esforço que eu faço para ter um bom relacionamento com as pessoas? Qual é a minha ação ou a minha reação em momentos difíceis? Como anda a minha relação com o Cristo? Conheço o Evangelho? E quando a gente fala em conhecer o Evangelho, não precisa saber decor. Não precisa saber o capítulo, o versículo, o evangelista. Ou no Evangelho segundo o Espiritismo, não precisamos saber decor os capítulos, os itens. Não é essa a ideia. Precisamos lembrar os conceitos. Na hora difícil, quando alguém faz algo errado para mim, eu vou lembrar. Jesus me disse para perdoar 70 vezes, 7 vezes. Quando alguém faz algo errado para comigo, e eu estou a ponto de brigar com a pessoa, eu vou lembrar, Jesus disse que não é para tirar a primeira pedra quando há em mim algo que me condena. São situações em que nós vamos aprender a trazer o Evangelho de Jesus para a nossa realidade. E assim, meus amigos e minhas amigas, é que nós começaremos a utilizar o Evangelho de Jesus, os seus exemplos, os seus conselhos, de maneira positiva nas nossas vidas. E é dessa forma que nós devemos aproveitar tudo aquilo que Jesus legou para todos nós. Aproveitando também o que Kardec codificou, através de um esforço que para nós ainda é incalculável, de trazer esses ensinos dos Espíritos para todos nós,
a fim de que através do relato dos seres imateriais possamos aprender a não fazer aquilo que pode nos trazer prejuízo, e para que assim possamos construir um futuro melhor. Abençoados somos todos nós, que temos a possibilidade de conhecer o Evangelho de Jesus e de entender a importância que ele tem nas nossas vidas. Sigamos nos esforçando, aproveitando essas dádivas que o Cristo nos legou, para que assim, através do Evangelho de Jesus, nós possamos mudar as nossas vidas, tornando-as a cada dia melhores. Eu agradeço a atenção dos amigos, das amigas, agradeço a espiritualidade amiga que nos auxilia desde o momento que a gente entrou aqui dentro da casa, rogando que essas bênçãos que nos envolvem nesse momento possam estar conosco sempre, nos amparando, nos protegendo e nos incentivando nas nossas lutas do dia a dia. Eu convido agora então os médios da casa para que se posicionem aqui junto conosco, para que façamos o nosso passe coletivo. Aos amigos e às amigas, convidamos a manter o pensamento elevado. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos, imaginando a presença de Jesus aqui junto conosco, com os seus braços abertos, com um lindo sorriso no rosto, e o seu olhar amoroso direcionado aos nossos olhares, nos envolvendo com as suas energias de amor e de paz. E cada um de nós, envolvidos nessas energias do Cristo, sentindo essa tranquilidade, essa serenidade que o Cristo nos transmite, mentalmente conversemos com Ele, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu carinho. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Sabemos, Mestre, que Tu és conhecedor das nossas necessidades. Sabe o quanto nós precisamos de Ti. E por isso, Te pedimos auxílio. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Envolve-nos com o Teu carinho, com as Tuas energias benfazejas, dando-nos força e coragem para que possamos seguir lutando a cada dia mais por nos aproximarmos de Ti. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Desculpa-nos pelos enganos que cometemos, pelos erros que realizamos, mas incentiva-nos a que venhamos aprender a cada dia mais a não errar, a praticar o bem, a perdoar, enfim, a fazer por todos aquilo que desejamos a nós mesmos, tal qual nos ensinaste. Rogamos, Jesus, que as Tuas bênçãos possam ser direcionadas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam encarnadas ou desencarnadas, que as Tuas bênçãos, Mestre, possam amparar e proteger a todos onde quer que estejam. E por fim, rogamos pelas águas que portamos, rogando a equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essas águas se tornem medicação divina, trazendo-nos o auxílio para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Mestre, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que as Tuas bênçãos, que a Tua paz e que o Teu amor nos acompanhem e nos protejam durante essa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E um bom final de feriado a todos.